Meus irmãos, graça e paz, vamos estudar nesta oportunidade nossa 7ª lição da revista da Escola Bíblica Dominical da PEC, Programa de Educação Cristã Continuada, a revista desse primeiro trimestre de 2025 está estudando o livro A Mensagem, a Vida do profeta Isaías, profeta estadista, ministro de Estado. Isaías, ele vinha da linhagem real, um homem usado por Deus. No capítulo 6, Deus faz uma pergunta e o profeta se prontifica e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus usou Isaías poderosamente no seu tempo, o profeta mais messiânico, o livro mais messiânico, o livro escrito pelo profeta Isaías do Antigo Testamento. Nessa nossa 7ª lição, vamos contextualizar os capítulos 36 ao 39, onde está falando sobre o rei Ezequias, um rei bom, temente a Deus, rei do reino de Judá, também chamado de reino do sul, o período em que a Assíria cerca Jerusalém. Vai falar também sobre o período em que o rei adoece, ele ora e Deus acrescenta mais 15 anos de vida, e a insensatez, né? Ele até de uma certa forma, um tanto que ingênuo, quando ele mostra todas as suas riquezas, aos mensageiros enviados pelo rei da Babilônia. Nessa oportunidade, Isaías profetiza que chegaria o tempo em que todos os tesouros que Ezequias mostrou aos mensageiros babilônicos, todas aquelas riquezas seriam levadas para a Babilônia. Tá? O título da nossa 7ª lição: a ascensão e queda de Ezequias. Os objetivos desta lição, os 3 temas, tópicos da nossa lição: compreender como a fé em Deus fortaleceu Judá contra a ameaça de Senaqueribe, reconhecer o poder da oração e a resposta divina diante da doença de Ezequias, refletir sobre o perigo do orgulho e suas consequências na liderança do rei Ezequias. O nosso texto áureo, capítulo 36, versículo 1, aqui do livro do profeta Isaías. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Verdade prática diz: a história de Ezequias nos ensina que nossos inimigos não têm nenhum poder sobre nós quando confiamos em Deus. O texto bíblico, nosso texto de referência, é o capítulo 38, seus versículos do 1º ao 21º, tá? Então, nesses capítulos, capítulo 36 ao capítulo 39, do livro do profeta Isaías, tem sido chamado o livro de Ezequias. Por quê? Que trata justamente desse período
em que se contextualiza o período em que o rei Ezequias precisou lidar com a pressão do inimigo, dos assírios. Deus, através do profeta Isaías, orienta o rei Ezequias a confiar em Deus. Vai falar também do período da enfermidade em que o rei se humilha, ora, e Deus lhe acrescenta mais 15 anos de vida. E também, no episódio relacionado ali aos mensageiros babilônicos. Também esta referência, está lá no segundo livro de Reis, capítulo 18 ao capítulo 20, tratando desse período aqui em que Isaías também menciona no seu livro. O primeiro tópico da lição: o reinado ameaçado, o ultimato de Senaqueribe, a coragem do rei Ezequias e um anzol no nariz e um freio na boca. Deus falando aqui sobre o que iria ocorrer com Senaqueribe. Então, como é descrito, a gente vê lá no capítulo 10 do profeta Isaías, falando sobre o período em que os assírios teriam que lidar com o juízo de Deus. Senaqueribe, rei da Assíria. A Assíria, os assírios eram um povo extremamente cruéis, sanguinário, bárbaros, verdadeiras atrocidades os assírios faziam contra os povos conquistados, todo tipo de brutalidades inimagináveis os assírios faziam, praticavam contra os povos conquistados, e isso aí está incluindo os homens, as mulheres, as crianças, um povo extremamente cruel. Quando estudamos o livro do profeta Jonas, quando Deus manda Jonas ir pregar a Nínive, era para este povo. Nínive era uma cidade com mais de 120 mil habitantes, do reino da Síria. Com a pregação de Jonas, a gente vê que Jonas relutou para ir pregar aquele povo justamente por essa crueldade desse povo. Eram extremamente inimigos dos hebreus. Jonas reluta, mas vai, com a pregação de Jonas, aquela cidade, aquele povo se humilha. Alguns anos depois, Deus, através do profeta Naum, profetiza a destruição daquele povo. Por quê? Porque aquela geração se arrependeu, mas a geração que veio posteriormente seguiram fazendo as mesmas coisas, as mesmas brutalidades que era comum àquele povo. Então, os assírios tinham se tornado uma grande potência, por onde passava, conquistava os reinos, já tinha conquistado o Reino do Norte, em 721, 722 aproximadamente, uns 20 anos antes desse período aqui, relacionado aqui ao profeta que Ezequias está reinando. Eles invadiram o Reino do Norte, destruíram o Reino do Norte, destruíram sua capital Samaria. Aqueles povos que não foram mortos, a sua grande maioria foi deportada para outros países, dos quais os assírios haviam conquistados, e eles trouxeram povos de outras nacionalidades para habitar ali no território ali do Reino do Norte, gerando uma mistura. O propósito, a ideia era acabar com a identidade do povo, essa é a estratégia dos assírios. Então, o Reino do Norte, aqueles hebreus que ficaram ali, se aparentaram com estes povos que vieram de outros países, de outras nacionalidades, gerando uma miscigenação, uma mistura. Dessa mistura é que se originou os samaritanos, que a gente vê muito bem lá nos evangelhos,
a rixa, a rivalidade entre os judeus de sangue puro e os judeus misturados, que são estes mestiços, né, os chamados samaritanos. O rei Senaqueribe, na liderança ali do seu exército, invadiu vários reinos, conquistando, subjugando, tá? E ele se direciona para o Reino do Norte, ou para o Reino do Sul. O Reino do Norte eles já tinham conquistado. Conquistaram o Reino do Norte, agora eles caminham em direção ao Reino do Sul. Quem está reinando lá é o bom, o temente a Deus, o bom rei Ezequias. Ezequias foi um homem que se submeteu às leis do Senhor. Tirou os altares pagãos, destruiu os altares pagãos e instituiu a lei do Senhor na adoração somente ao único e verdadeiro Deus. O rei Ezequias ele promoveu um grande retorno à palavra de Deus, aos princípios da lei do Senhor. No período em que o rei Ezequias reinava, o profeta Isaías profetizava ali da corte, o profeta profetizava mais relacionado aos reinos, né? Aos reis, enquanto o profeta Miqueias, sim, Miqueias é contemporâneo ali do profeta Isaías, Miqueias era um homem do campo, um homem simples, profetizava, denunciando a corrupção, as injustiças sociais que existia ali no meio do povo. Então, o rei Senaqueribe, a Assíria, caminha com seu exército em direção ao Reino do Sul, ao Reino de Judá. No capítulo 1, capítulo 36, versículo 1, diz assim: E aconteceu no ano 14º do reinado de Ezequias, 14 anos que Ezequias estava no trono, Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Cidade-estado, cidades fortificadas, Senaqueribe, com seu exército, invade estas cidades e vai conquistando, vai tomando território, vai se intensificando, né, vai aumentando o cerco contra o reino de Judá, e chega o momento em que eles cercam a capital, Jerusalém, onde ficava o reino, onde ficava o palácio, onde ficava o templo. Eles cercam Jerusalém, que era a última cidade a ser conquistada, e ameaça através dos seus generais. É nessa ocasião aqui que a gente vê a humildade do rei Ezequias, quando ele se volta para Deus, e Deus, usando o seu profeta, orienta o rei de como ele deveria lidar naquela situação, tá? No capítulo 36, versículo 13, diz assim: Então Rabsaque se pôs em pé e chamou em alta voz em judaico e disse: Ouve as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Senaqueribe, rei da Síria, ele envia o seu capitão Rabsaque com milhares de homens, um grande exército, cerca Jerusalém, a última cidade a ser tomada, e vem com ameaças. Na cabeça deles, dos assírios, seria questão de tempo para eles tomarem também por completo o Reino do Sul, se apoderar do Reino do Sul. O discurso de Rabsaque, o oficial de Senaqueribe, oficial do exército,
ele usa uma estratégia de intimidação, de gerar medo no povo de Jerusalém. O discurso desse oficial é estrategicamente organizado para causar medo ali nos moradores, a ponto de, em sua argumentação, ele usa de insolência, de blasfêmias contra o próprio Deus, quando ele usa as palavras do seu rei, e Senaqueribe, quando ele diz que de todos os reinos que eles conquistaram, Deus nenhum os impediu. Não seria o caso de o Deus de Israel também impedir que a Síria conquistasse o reino de Judá. Então, Rabsaque, ele chega intimidando, falando, berrando aos quatro cantos, de que o rei Ezequias estaria enganando o povo, dizendo que Deus nenhum iria livrá-lo da mão dos reis da Síria. E o problema está aí: confrontar o Deus vivo, o Deus verdadeiro. É interessante que, quando a gente olha o capítulo 4 do livro do profeta Daniel, o rei Nabucodonosor, depois que ele passa ali 7 anos pastando com os animais, o próprio Nabucodonosor, quando ele é restaurado, ele assina um edito e ele declara que não há Deus como Deus de Israel. Deus, o seu trono, o seu reino é sempre eterno. Deus estabelece reis e Deus destitui reis. Deus estabelece reinos e Deus destitui reinos. Em outras palavras, era a permissão de Deus que a Síria chegasse a essa posição de liderança, de potência mundial na época. Tudo só acontece debaixo da permissão de Deus. Mas quando a prepotência, a insolência, a blasfêmia vem contra o Deus verdadeiro, aí o negócio é diferente. Então, eles blasfemaram, zombaram do Deus do rei Ezequias, quando dizem: nenhum rei dos reinos que conquistamos foi empecilho para o grande e poderoso Senaqueribe. Não pense, Ezequias, que esse seu Deus irá impedir que invadamos esta cidade e destruamos e conquistamos. A afronta foi a Deus. Então, o mensageiro, ele expõe a frágil aliança ante a Síria, né, ao dizer que se Israel estivesse pensando, se Ezequias estivesse pensando em aliança política com o Egito, não iria dar certo, pois Faraó seria para eles, para os assírios, como uma vara, ou seja, não se sustentaria uma aliança com o Egito. Os egípcios seriam nada. Se Ezequias estivesse pensando em se apoiar em Faraó, no rei egípcio, ele poderia desistir, porque os egípcios não tinham poder militar para lidar, para enfrentar os assírios. No versículo 6 do capítulo 37, diz assim: Isaías lhe disse: dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com os quais os servos do rei da Síria blasfemam contra mim. Ezequias, o rei, ele manda Eliaquim, Sabna e Joá ir até Rabsaque, o capitão do exército da Síria,
para ouvir o que eles queriam, qual era a mensagem do rei da Síria. E a mensagem era que Ezequias se entregasse. Então, depois que ele afronta o rei, os moradores de Jerusalém, o próprio Deus, quando dizem que Deus não teria poder para impedir que eles invadissem a cidade, o rei Ezequias chama seus mensageiros e envia-os ao profeta Isaías para saber, para que Isaías consultasse ao Senhor, para que o rei tivesse um direcionamento de qual era a vontade de Deus. Ezequias, ele temia o Senhor. Olha a importância de temer a Deus. O cerco se aperta, ele vai consultar o Senhor, vai até o homem de Deus, e Deus envia a mensagem através do profeta Isaías. O rei Ezequias ficou perturbado pelo que ouviu dos seus mensageiros, então se humilhou perante o Senhor. Ele enviou seus oficiais a Isaías, o profeta, pedindo que Isaías intercedesse por ele, pela cidade, pelos moradores. Uma angústia do rei Ezequias e de todo o povo era evidente, né? Em virtude da grande ameaça dos assírios. Ezequias sabia o que os assírios fariam se eles conseguissem invadir a cidade. Os reis conquistados, eles eram pendurados, trepados ali nas estacas e colocados na beira das estradas. Era um verdadeiro requinte de crueldade os assírios faziam. Ezequias tinha ciência disso. Então, diante do pânico do rei, o profeta Isaías enviou a ele uma mensagem de Deus que falava para ele, Ezequias, que ele não temesse, os assírios iriam fugir e o rei, o grande rei Senaqueribe, o rei da Assíria, ele iria morrer. Confrontou o Deus vivo? Cuidado. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz que Deus não se deixa escarnecer. Ninguém zomba de Deus. Então esse episódio, irmãos, esse episódio aqui nos ensina que não devemos dar ouvido às palavras ameaçadoras, desanimadoras dos inimigos. Quando confiamos em Deus, quando temos intimidade com Deus, quando Deus, a palavra de Deus é nosso manual de regra de fé e prática, quando depositamos em Deus nossa confiança, nossa esperança, não no homem, não na política, nossa confiança tem que ser em Deus. Deus garante a vitória. Entende? Então, Ezequias, ele perdeu seu foco espiritual desde que ele ouviu a ameaça de Senaqueribe, pois ele passou a temer que o pior acontecesse. E, de certa forma, ele tinha razão por causa das brutalidades que esse povo faziam, né? Ezequias tinha ciência que se ele caísse na mão de Senaqueribe, de Rabsaque, o capitão ali do exército dos assírios, ele estava perdido. Mas ele confiou em Deus, e que bom que tinha homens de Deus, homens que tinham intimidade com Deus. Foi o que o profeta fez, foi o que o rei fez. Foi até o profeta, o homem de Deus. E Deus, pela sua infinita misericórdia, deu livramento ao povo de Jerusalém. No versículo 29 do capítulo 37, Deus falando, diz que colocaria um anzol no nariz de Senaqueribe e um freio na sua boca. Ele ameaçou o Deus vivo, né?
Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Então, Ezequias, ele recebe a carta de ameaça de Senaqueribe, a mensagem, através ali de Rabsaque. A cidade está cercada por um grande exército de homens assírios. A cidade está cercada, né? E o rei teme. O rei teme. Quando ele recebe a carta de Senaqueribe, ele se humilha, ele entregou nas mãos de Deus, porque ele sabia que não teria de onde escapar se Deus não intervisse, né? Então ele vai até o profeta e Deus instrui o que ele deveria fazer. Senaqueribe seria envergonhado e Deus iria em seu encalço. Não teria escapatória para os assírios. Então, Isaías deu uma palavra de confiança ao rei Ezequias e afirmou nele a fé de que Deus mesmo responderia à afronta dos assírios, livraria Jerusalém e realizaria a sua vingança contra os inimigos do povo de Deus. Então, quando se levanta contra o povo de Deus, se levanta contra Deus. No livro de Atos, capítulo 9, quando Saulo sai de Jerusalém com carta para prender os cristãos, onde ele encontrava, ele vai em direção a Damasco, Jesus vai até ele tem aquela visão, ele cai, e Jesus pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Observe que Saulo estava indo prender os cristãos em Damasco. Mas perseguir o cristão é perseguir Jesus. Jesus diz a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Entende? Nós temos um dono. Nós temos alguém que cuida de nós. Nós não somos um povo qualquer, não. Então precisamos confiar em Deus. Deus luta por nós. Então, como resultado desta campanha de Senaqueribe contra o povo de Deus, em 701 a.C., a gente vê a destruição. Deus envia o seu anjo e, de uma só vez, 185 mil soldados assírios que estavam ali ao redor de Jerusalém foram mortos pelo anjo do Senhor. Rabsaque, Senaqueribe fogem, vão embora. E o rei Senaqueribe foi morto pelos seus próprios filhos. Está lá no capítulo 36. Pelo seu próprio filho. Capítulo 36, versículo 22, diz assim: Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, e o escrivão, e Joás, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Senaqueribe, as palavras de Rabsaque. Por quê? Porque a palavra deles era: ninguém vai escapar. Vocês não escaparão da minha mão. No versículo 37, capítulo 37, versículo 38, olha o resultado do que ocorreu com Senaqueribe. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus,
Adrameleque e Serazer, seus filhos, o feriram a espada e escaparam para a terra de Ararat. E Esar-Adon, seu filho, reinou em seu lugar. Ou seja, 2 dos seus filhos tiraram a vida do rei Senaqueribe. Por quê? Porque afrontou o povo de Deus, porque zombou do Deus verdadeiro. Se Ezequias se apoiasse no Egito, em Faraó ou em qualquer rei romano, a derrota seria certa. Mas era um rei que temia Deus. Deus era em primeiro lugar na vida do rei. O rei, quando ele assume, né, o seu pai, um rei Acais, um rei idólatra, que instituiu o paganismo, adoração a deuses, mas quando Ezequias ele assume o trono, ele destrói esses altares, destrói essas imagens, destrói esses pontos altos onde se adorava deuses cananeus, ele destrói. Aqui em Israel só se adora ao único e verdadeiro Deus. Então ele trouxe uma restauração, um avivamento, trouxe o povo de volta à lei do Senhor, a obedecer à lei do Senhor. Senaqueribe usou essas informações contra o rei Ezequias, dizendo: você destruiu todos esses deuses, todos os altares, confiando nesse seu Deus, você achando que esse seu Deus vai me livrar vocês das minhas mãos. Quando rei nenhum, nação nenhuma, povo nenhum conseguiu se livrar das minhas mãos. Confiemos em Deus. Deus não nos deixa só. Deus cuida de nós. Nós não somos um povo qualquer, um povo sem dono. Nós temos um Salvador, nós temos o Senhor dos Exércitos, que luta por nós, né? O segundo tópico da nossa lição, a doença do rei Ezequias. Põe em ordem a tua casa, a oração do rei e o cântico do rei. Passado um tempo desse episódio da ameaça dos assírios, com a derrocada dos assírios, o reino tem um período de paz. Só que agora o rei Ezequias ele precisa lidar com uma situação agora particular, pessoal, intrínseca. Ele está doente, e uma doença grave, a ponto de Deus mandar a mensagem através do profeta Isaías, dizendo para ele arrumar a sua casa, ou seja, se prepara, pois tu vai morrer, né? Não se sabe de fato qual era a doença dele, apenas que ele deveria ser, que com certeza seria uma doença grave, pois o profeta disse que Deus o levaria em breve. É o que o Senhor diz no capítulo 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu em uma enfermidade mortal, ou seja, incurável para o homem, né? Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe, ó rei, em ordem a tua casa, porque morrerás, tu vai morrer, tu não viverás. Então, o rei tinha enfrentado todo esse processo aí com os assírios, depois que vem a bonança, vem a paz, agora ele precisa lidar com esse problema pessoal, uma enfermidade incurável, e Deus manda o profeta dizer que ele arrumasse, né, que ele se preparasse, seu sucessor, que colocasse as coisas em ordem, porque ele ia morrer. Então, Ezequias estaria seriamente doente, sua enfermidade era de natureza muito grave, porque Deus disse, tu vai morrer. Então o rei, quando ele recebe essa mensagem, ele vai aos prantos, ele chora, ele se humilha, ele entra em prantos,
em oração, clamando, pedindo a Deus misericórdia. E o Senhor ouviu a oração do profeta, ou do rei, né? Enquanto ele está se humilhando, orando, depois de ouvir a mensagem do profeta, Deus manda que Isaías volte e entregue uma nova mensagem ao rei Ezequias. Aqui no versículos 3, essa referência está ali no versículo do 2 ao 8, mas no versículo 3 diz assim: E disse-lhe, lembra-te, Senhor. Olha a oração dele, que ele fala na oração. Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então a gente vê aqui um rei reconhecendo que sem Deus ele não era nada. O reino estava de pé, por quê? Porque ele confiava em Deus. Deus era em primeiro lugar na vida do rei Ezequias. Em sua oração, Ezequias usa o argumento de que ele vem à mente, né? Naquele momento de desespero. Ele lembra ao Senhor o que já havia feito de bom e reto diante dos olhos de Deus. Lembra-te, Senhor. Lembra-te, não que mereçamos, né? Mas lembra-te que pela tua misericórdia eu fiz o que a tua lei ensina, manda. Eu segui os teus caminhos, eu confiei em ti. Se for da tua vontade, muda este quadro, né? Olha que coisa linda. A gente vê um monarca, um homem de posse, de poder, autoridade maior da nação, reconhecendo que sem Deus ele é nada, né? Como diz o Salmo, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então, em resposta à oração de Ezequias, Isaías revela que a oração do rei foi ouvida por Deus e que a sua vida seria acrescida, seria prolongada o seu período na terra por mais 15 anos. Deus acrescentou mais 15 anos de vida ao profeta, ao rei Ezequias. O livro de 2 Reis, né, capítulo 20, versículos 6 e 7, relata a instrução de Isaías para aplicar ao tumor, né, aquela enfermidade que o rei tinha, né, mandando ele colocar pasta de figos, bem como um pedido de Ezequias por um sinal de que Deus estava curando, né? O rei pede um sinal, o Deus dá um sinal, na verdade, que Ezequias iria entender que Deus estava no negócio. Então, esse sinal dado a Ezequias apareceu em conexão com o relógio do rei Acais, né? O rei Acais tinha um relógio ali no palácio, e o rei pediu a Deus que o relógio retrocedesse 10 graus. A gente sabe que o Sol, a Terra, né, vai girando, e o Sol vai seguindo o seu curso. Aqui, como sinal que Deus deu, a sombra retrocedeu 10 graus. Só Deus para fazer isso, né? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus, né? Certo, assim é o correto. Porém, não aconteça, antes retrocederá 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante ali do relógio de Acais. Então o sol ele retrocedeu, ele reclinou 10 graus. Olha que Deus extraordinário. Que Deus extraordinário, né? Que Deus fez para mostrar a um homem temente a ele que Deus cuida daqueles que depositam sua confiança inteiramente nele. E no versículo 9 a 22 do capítulo 38 é um cântico do rei Ezequias de gratidão a Deus por Deus tê-lo curado daquela enfermidade.
Ezequias louva a Deus, agradece pela saúde recuperada e o faz usando frases que ele mesmo disse ao Senhor durante a oração que ele fez pedindo a Deus a cura. Então, aqui no capítulo 38, é um poderoso lembrete da soberania de Deus sobre a vida e a morte, né? Da eficácia da oração sincera e da capacidade de Deus de operar milagres em resposta à fé do seu povo, do seu filho. Deus não está com ouvidos cerrados. No Salmo 139, o salmista diz: para onde fugirei da tua presença? Será que existe um lugar em que Deus não esteja? O Salmo 121, ele nos ensina que Deus não dorme, que Deus não cochila. Guarda de Israel, ele não cochila, ele não dorme. Deus está atento ao teu pedido de oração. Deus está ouvindo o teu clamor. Nós precisamos também fazer a nossa parte. Precisamos andar na presença do Senhor. Mas quando clamamos no momento de dificuldade e de desespero, Deus está conosco. Muitas vezes erramos, continuamos no erro, aí quando o negócio aperta, a gente clama ao Senhor. E queremos uma resposta imediata, mas cadê a nossa parte? A gente só busca o Senhor quando precisamos? Não pode ser assim, né, irmãos? O terceiro tópico da nossa lição, a ingenuidade do rei Ezequias. Cartas do futuro inimigo, a insensatez do rei, e dias sombrios virão. Então, com a notícia de que o rei Ezequias ele tinha sarado, tinha sido curado da sua enfermidade, ele tinha se recuperado, a notícia se espalhou e chegou até as longínquas terras babilônicas, ao rei da Babilônia. No capítulo 39, versículo 1 diz: nesse tempo, período aqui em que o rei Ezequias ele é sarado, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e que já tinha sido curado. A notícia da cura do rei chegou até as terras caldeias, a Babilônia. O rei enviou mensageiros com um presente para parabenizar o rei Ezequias. Então, Merodach-Baladã, conhecido na história por causa de suas batalhas contra a Assíria, né, contra essa própria Assíria, e a Babilônia, ela destrói a Assíria mais tarde, quando Sargão II, ali em 722, 705 a.C., aproximadamente, subiu ao poder, ele entrou na Babilônia e reivindicou o trono. Então foi provavelmente ali em 703, 701 a.C., que o rei da Babilônia enviou embaixadores a Ezequias. Está lá também registrado no capítulo 20, versículo 12 do livro de 2 Reis. Ele envia esses embaixadores para parabenizá-lo, o rei, né, por sua recuperação, e talvez também para garantir ajuda, né, ali sobre os assírios, e de certa forma os assírios ainda eram uma potência, né, para que a Babilônia viesse conquistar território, e nada melhor do que alianças políticas, né. Então, Merodach-Baladã desejava formar uma coligação ali entre a Babilônia, a Judéia, o Egito, contra o poderoso reino assírio. Então, o rei aproveita a oportunidade, o rei da Babilônia, e envia este presente a Ezequias.
No versículo 2 do capítulo 39, diz: Então Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros da Babilônia a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos e todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve nem em sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não mostrasse. Olha que loucura do rei. Alguém vai visitá-lo, parabenizá-lo pela cura, e o rei mostra todos os seus bens, todos os seus pertences, todas as suas riquezas a esta pessoa. Que insensatez, né? Mas é exatamente isso que o rei Ezequias fez. Então, o coração de Ezequias pode ter se exaltado por causa do grande livramento que ele recebeu do Senhor e deu vitória, né? Deus deu vitória contra Senaqueribe, contra a Síria. E também sobre a sua cura maravilhosa, porque certamente foi um conhecimento, foi do conhecimento de vários povos, de várias nações, né? A exemplo da própria Babilônia, que vem parabenizá-lo. Mas o rei toma essa iniciativa equivocada de mostrar todos os tesouros, todos os bens, tudo aquilo de precioso que o reino de Judá tinha, possuía. O rei se alegrou com eles, pois achava que havia encontrado um importante aliado contra a Síria, posteriormente, poderia ser, e assim lhe mostrou toda a sua casa, todos os seus bens, todo o seu tesouro, irmão. Alguém chega na tua casa para te visitar, alguém que você não conhece, não tem intimidade, te dá um presente, te parabeniza pela tua cura, amém, que maravilha. Aí você está mostrando toda a sua casa, mostrando todos os seus tesouros, tudo de precioso que você tem, você sai mostrando. Você nem conhece a pessoa, não sabe quais são as intenções dessa pessoa. E Ezequias toma essa iniciativa de mostrar tudo que possuía de precioso o reino. No versículo 6 do capítulo 39, diz: Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que te entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficando coisa alguma, disse o Senhor. Isaías vai até ele e pergunta: Quem são esses homens que vieram a ti? O que eles queriam? De onde vieram? O que eles queriam? E aí o rei Ezequias conta para Isaías que vieram de uma terra de longe, longínqua, da Babilônia, da Caldeia, a Mesopotâmia, né? E o rei mostra tudo as suas riquezas a estes homens. Diante da insensatez de Ezequias, o profeta não apenas repreendeu por causa da sua atitude impensada diante daqueles emissários estrangeiros, mas entregou uma profecia pessoal para o futuro da sua própria família, pois tudo o que ele tinha seria levado para a Babilônia. Chegaria um tempo, e aqui Isaías já está predizendo, né, o período do cativeiro babilônico, o cativeiro judeu, hebreu, né, dos judeus, que ocorreria anos mais na frente, em 586 a.C., quando todos os utensílios da casa do Senhor, do templo, do palácio, foram levados para a Babilônia. Então Isaías faz a primeira proclamação explícita do futuro cativeiro que viria sobre Judá na Babilônia. Então, apesar das reformas de Ezequias no século seguinte, a nação entrou em declínio espiritual, né? Então, Isaías diz a ele: todos os teus bens que tu mostrou serão levados para esta nação. Até teus filhos serão eunucos deste povo. Alguns estudiosos entendem, às vezes pontuam, né, que talvez, né,
o próprio Daniel tenha se tornado um eunuco. Daniel tinha linhagem real. Daniel tinha linhagem real, né? Então, Ezequias, ele teve essa insensatez de mostrar todos os seus tesouros para um povo, para uma pessoa, para homens que ele não tinha intimidade, que não era próximo, que ele não conhecia. E aqui Deus, através do profeta Isaías, profetiza que chegaria um tempo em que tudo aquilo que ele mostrou, tudo aquilo que os reis anteriores, desde o rei Davi, até os seus tempos, até o tempo ali do rei Joaquim, né, do rei Zedequias, todos os tesouros seriam levados para a Babilônia. Foi o que ocorreu com a destruição do Reino do Norte, do Reino do Sul, de Jerusalém, pelos babilônicos, né, na pessoa de Nabucodonosor, né, o rei Nabucodonosor, que levou todos os utensílios e os filhos, aquelas pessoas da linhagem real, para a Babilônia, exemplo do próprio Daniel, de Misael, Ananias e Azarias. Então, a causa desse julgamento, obviamente, não foi o pecado de Ezequias, mas sim os pecados de todos os governantes, sacerdotes, reis, juízes, né, profetas comprados, que ao longo do tempo acumularam seus delitos, até que Deus não aguentou mais ver aquele pecado tão acumulado durante anos e anos e anos de advertência, e o povo na rebeldia, até que chegou o período do cativeiro babilônico. Então, nesses capítulos 36 ao 39, vem tratar dessa fase vivida aqui pelo rei Ezequias, né, com cerco de Jerusalém pelos assírios. O reino do norte já tinha ido embora pelos próprios assírios, uns 20 anos antes. Agora a Síria cerca Jerusalém, já em cima de Jerusalém, já tinha conquistado outras cidades. Faltava Jerusalém. Aí o rei se volta para Deus, o rei temente a Deus, vai consultar o homem de Deus. E Deus, através do profeta Jeremias, envia a mensagem de que Jerusalém não seria invadida. Pelo mesmo caminho que Senaqueribe veio, ele voltaria e ele morreria. E assim aconteceu. Ele foi morto pelos seus próprios filhos. Mais de 150 mil homens foram mortos só de uma vez pelo anjo do Senhor, né? O episódio aqui da enfermidade do rei, que milagrosamente é curado, e Deus acrescenta a ele mais 15 anos de vida, porque ele se humilhou, e não só porque se humilhou, mas porque ele andava com Deus, ele temia a Deus. E Deus ouviu a oração do seu servo, né? E aqui no capítulo 39, essa ação imprudente do rei, quando ele mostra todos os seus bens para um povo, os generais, os homens, que lhe levou um presente por ele ter curado, mas as intenções dos babilônicos, obviamente, eram outras, tá? Então, que Deus continue nos abençoando. É muito bom quando nós estudamos a palavra de Deus assim de forma sistemática. Se você não leu ainda, leia esses 3 capítulos, né? E você vai entender. Também leia a passagem de 2 Reis, também tratando desse assunto, e você vai ter uma compreensão maior desses relatos bíblicos, contextualizando aqui a vida do rei Ezequias, no período em que Isaías profetizava, que também o profeta Miqueias profetizava. Tá bom? Que Deus te abençoe.